Você já imaginou como era a vida dentro de uma casa na antiga Babilônia? O que as pessoas comiam, como dormiam, como se protegiam do calor escaldante e das tempestades de areia? Neste vídeo, vamos atravessar o tempo e entrar discretamente por uma porta de barro milenar. Vamos sentir o cheiro do pão sendo assado, ouvir o som distante do rio Eufrates e descobrir os pequenos rituais do cotidiano que moldavam o coração de uma das civilizações mais fascinantes da história. Prepare-se para conhecer não apenas as paredes e os objetos, mas as emoções, os gestos e os sonhos que habitavam um lar babilônico. Se você gosta de histórias que te levam direto ao passado, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos começar a nossa viagem no tempo. O sol nasce sobre a Babilônia e a cidade desperta em um murmúrio de vozes, passos e animais. Do alto das muralhas, o horizonte é uma tapeçaria dourada de barro e poeira. As ruas estreitas se estendem como veias vivas, conectando templos, mercados e casas que se erguem lado a lado, formando um labirinto de vida. Cada parede, cada portão guarda uma história. É uma cidade feita de calor, som e movimento, mas também de silêncio, sombra e recolhimento. Os muros de barro queimado pelo sol têm a cor da terra e o peso do tempo. O material mais comum é o tijolo seco ao sol, moldado pelas mãos de trabalhadores que conheciam o segredo da mistura certa entre argila e palha. Quando a chuva rareava, o barro endurecido resistia ao vento e ao tempo. Quando chovia demais, as rachaduras apareciam, e com elas a necessidade constante de reparo. A casa babilônica não era uma construção estática, era algo vivo, que exigia cuidado, manutenção, um olhar atento a cada estação. Ao atravessar uma das ruas, sente-se o contraste entre o tumulto do exterior e o recolhimento que cada porta esconde. As fachadas são simples, quase sem janelas, pequenas aberturas que deixam passar a luz, mas protegem a privacidade. Dentro, tudo muda. O som das vozes da rua se dissolve e o ar parece mais fresco, filtrado pelo barro. No centro, o coração da casa, o pátio interno. É ali que a vida doméstica acontece, onde o sol toca o chão e o vento circula. Em torno dele, os cômodos se distribuem como um círculo protetor. O quarto do casal, o espaço para armazenar grãos, a cozinha com seu forno de barro. Esse pátio central não é apenas uma solução arquitetônica, é um símbolo. Ele representa o equilíbrio entre o mundo de fora e o mundo de dentro. É nele que as mulheres conversam enquanto preparam o pão, que as crianças brincam sob a supervisão dos mais velhos e que os visitantes são recebidos com água fresca e palavras de boas-vindas. À noite, quando o calor cede, o pátio se transforma em um refúgio silencioso, iluminado por lamparinas de óleo. No alto, o telhado plano é um espaço versátil, quase um segundo lar. Durante o dia, serve para secar frutas, grãos e roupas. À noite, quando o calor se torna insuportável dentro das paredes de barro, as famílias sobem para dormir sob as estrelas. O vento sopra do Eufrates, trazendo um frescor leve, e o céu da Babilônia, profundo e pontilhado de constelações, se torna o teto mais vasto de todos. É um costume que une o povo. Ricos e pobres, nobres e camponeses, todos compartilham o mesmo céu noturno. A cidade, vista de cima, é uma colcha de retalhos de terra e sombra. As ruas tortuosas seguem um ritmo quase orgânico, como se tivessem crescido por conta própria, acompanhando o movimento dos séculos. Não há muito espaço para jardins, apenas pequenos vasos de plantas, ervas e flores que trazem um toque de verde ao ambiente árido. Ainda assim, a vida floresce em cada canto. O cheiro de pão recém-assado se mistura ao da fumaça dos fornos e ao aroma das especiarias trazidas dos mercados. Mas é dentro das casas que a verdadeira alma da Babilônia se revela. Cada lar é um pequeno universo que reflete a estrutura da própria cidade, um centro organizado, protegido,
onde tudo tem seu lugar e sua função. Assim como o rei governa o império a partir do palácio, o chefe da casa mantém a ordem dentro de seus muros. O pátio é o coração, os cômodos, os órgãos, o portão, a fronteira entre o caos da rua e a harmonia do lar. As casas se comunicam sem se verem. Pelas aberturas no telhado, ouve-se o barulho de uma vasilha caindo, o riso de uma criança, o chamado de uma mãe. Há uma vida coletiva silenciosa, um diálogo de sons e gestos entre paredes. A privacidade é respeitada, mas o pertencimento é inevitável. Cada casa é parte de um corpo maior, a própria cidade. No calor da tarde, a luz entra pelas frestas, desenhando linhas douradas no chão de barro. As sombras se movem lentamente, marcando o passar do tempo. E quando o sol começa a se esconder, a cidade muda de tom. As vozes diminuem, os portões se fecham, e uma calma profunda toma conta das ruas. Do alto dos telhados, famílias observam o crepúsculo sobre o Eufrates, e por um breve instante, a Babilônia parece suspensa entre o ruído do mundo e o silêncio dos lares. Assim é o cotidiano das casas babilônicas, construções simples, mas cheias de significado. Cada tijolo carrega o esforço humano, cada espaço guarda um gesto antigo de proteção e intimidade. O lar não é apenas abrigo, é espelho do universo, um ponto de equilíbrio entre o homem, a cidade e os deuses. E é dentro dele que começa a verdadeira história da vida babilônica. Dentro das paredes de barro da casa babilônica, a vida pulsa em um ritmo silencioso e constante, marcado não por relógios, mas pelo movimento do sol. As manhãs começam cedo, quando o primeiro clarão dourado atravessa o pátio central e toca o chão ainda fresco. O pai da família desperta primeiro. Ele é o chefe da casa, responsável por manter a ordem, prover alimento e zelar pela honra do nome que carrega. Seu papel não se limita à autoridade. Ele é também o elo entre o lar e o mundo exterior, o homem das trocas, dos acordos, das relações com os vizinhos e com os deuses. Ao sair para o trabalho, passa pelo portão de madeira reforçada, deixando para trás o abrigo do lar e enfrentando o calor e o ruído da cidade. A mãe, por sua vez, é a guardiã do espaço sagrado da casa. Tudo dentro dela passa por suas mãos. O pão, a água, as roupas, os filhos. Ela é o eixo invisível que sustenta o cotidiano. Enquanto o marido lida com o mundo público, ela governa o privado com a mesma precisão e autoridade. No pátio, supervisiona as tarefas do dia, organiza os servos e distribui o trabalho. Seu olhar percorre tudo. O forno, os potes, as jarras, as crianças, como quem lê uma escritura antiga que precisa ser preservada. As crianças acompanham os adultos em silêncio curioso, aprendem observando. O menino assiste ao pai consertar ferramentas, pesar mercadorias, negociar. A menina observa a mãe preparar a farinha, medir o óleo, cuidar da chama que aquece o forno. A infância na Babilônia é uma preparação constante para o papel que virá. Brincar é um aprendizado disfarçado. Empilhar pedrinhas é o prelúdio para levantar muros. Moldar bonecos de barro é o início do gesto que um dia moldará tijolos. O som do dia é suave, mas constante. O atrito das pedras de moer grão preenche o ar, um ritmo que se mistura ao crepitar do forno e às vozes que ecoam sob o sol. As mulheres moem a cevada com movimentos circulares, regulares, como uma música repetida há séculos. A farinha se acumula em pequenos montes claros, e o cheiro doce do pão começa a se espalhar pelo pátio. O forno de barro, aquecido desde o amanhecer, guarda o calor do dia anterior. Quando as primeiras rodelas de massa são colocadas nas paredes internas, o ar se enche de um aroma que anuncia fartura. Os servos circulam discretamente, cumprindo suas tarefas com precisão. São eles que trazem a água das margens do Eufrates, equilibrando jarros pesados sobre os ombros.
Outros cuidam dos animais no pequeno curral ao fundo. Cabras, galinhas, talvez um jumento usado para transporte. Alguns ajudam no preparo da comida, cortando lenha, limpando o chão, mantendo o pátio em ordem. Embora pertencentes a uma posição inferior, fazem parte do pulso diário da casa. Sem eles, o ritmo se quebra. A casa babilônica é uma engrenagem social em miniatura, onde cada papel, por menor que pareça, tem sua função precisa. Enquanto o sol sobe, a temperatura dentro da casa aumenta. As paredes de barro, grossas e porosas, retêm o frescor das primeiras horas, mas logo o calor se impõe. As mulheres espalham tecidos molhados nas portas e janelas, criando pequenas cortinas de umidade. O ar, aos poucos, se torna suportável. No pátio, as crianças brincam com bonecos de argila e rodas de madeira. O pai retorna momentaneamente, trazendo notícias do mercado, o preço dos grãos, as novas tábuas de escrita, as ofertas no templo. O almoço é simples: pão, frutas secas, legumes cozidos e um pouco de peixe salgado quando há. As conversas giram em torno do cotidiano, as colheitas, o tempo, a saúde dos vizinhos. Há risos, discussões, conselhos, tudo dentro de um tom calmo, como se a vida seguisse um compasso aprendido e repetido por gerações. Quando o calor se torna insuportável, o trabalho desacelera. A mãe se recolhe ao quarto mais fresco. Os servos descansam à sombra e o som da cidade lá fora se dissolve em murmúrios distantes. À tarde, o ritmo recomeça. Os servos trazem mais água. As mulheres preparam a refeição da noite. No pátio, o pai ensina o filho mais velho a ler sinais nas tábuas de argila, uma habilidade rara e valorizada. A mãe, com as filhas, revisa o estoque de farinha e óleo, contando com atenção o que resta. Cada família vive com prudência. Nada é desperdiçado. Tudo é aproveitado. O lar é um pequeno reino onde o tempo é medido pelo trabalho e pela luz. À medida que o sol se inclina no horizonte, as sombras se alongam e a casa ganha um tom dourado. As vozes se tornam mais suaves. As crianças se recolhem. O jantar é simples, mas carrega um valor simbólico. É o momento em que todos se reúnem novamente, quando o mundo exterior é deixado de lado e o lar recupera sua intimidade. As lamparinas são acesas e o pátio volta a ser o centro da vida. Ali, o dia termina em comunhão, entre o crepitar das chamas e o murmúrio das histórias. Assim segue o cotidiano familiar na Babilônia. Um ciclo de gestos repetidos e, ao mesmo tempo, cheios de sentido. O pai representa a força que sustenta, a mãe, o cuidado que preserva, as crianças, o futuro que observa e aprende. Os servos e trabalhadores são o elo invisível que mantém o fluxo da rotina. E no meio disso tudo, a casa respira, viva e silenciosa, como um coração de barro pulsando no ritmo eterno do sol e da poeira. Ao atravessar o pátio de uma casa babilônica, o olhar é atraído pelos detalhes que preenchem o espaço. Tudo parece simples à primeira vista, mas cada objeto guarda uma história, um gesto, uma intenção. As paredes de barro queimado com tons que variam entre o ocre e o vermelho suave são mais do que estrutura, são como a pele da casa respirando o calor do dia e liberando um frescor sutil quando a noite cai. Às vezes, são cobertas com uma fina camada de cal branca que reflete a luz e ilumina o interior. Outras vezes, mantém a cor natural do barro, pontuada por marcas de mãos e ferramentas, como se a memória dos construtores permanecesse gravada ali. O chão é de terra batida, firme, mas nunca completamente liso. Em alguns lares mais abastados, é coberto por tapetes de junco ou esteiras trançadas, que aliviam o calor sob os pés. O toque é áspero e quente, mas familiar. O som dos passos ecoa suavemente, misturando-se ao bater ritmado das mãos, moldando a massa do pão, ou ao chiado do óleo aquecendo na panela de barro. Em cada canto,
Há jarros e tigelas de diferentes tamanhos. Alguns guardam água fresca, trazida do rio ao amanhecer. Outros contêm grãos, azeite ou tâmaras. O barro poroso dos recipientes ajuda a manter a temperatura baixa, um truque antigo e engenhoso. Quando a mãe retira a tampa de um jarro, um leve perfume úmido se espalha, misturado ao cheiro da argila e do ar morno. Sobre as prateleiras, pequenas tigelas com pigmentos vegetais, azuis, ocres e vermelhos, lembram que até nas casas simples havia espaço para a beleza. As cores não eram apenas ornamento, eram uma forma de ordem, um modo de harmonizar o ambiente. As lamparinas são pequenas e delicadas, feitas de barro com um bico fino por onde sai o pavio. À noite, quando são acesas, projetam sombras dançantes nas paredes. A chama vacila com o vento, criando desenhos que parecem contar histórias antigas. O óleo queimado exala um aroma denso, misturado ao das especiarias guardadas em vasos de pedra: cominho, coentro, açafrão, canela. Esses cheiros não são apenas de cozinha, são cheiros de casa, de presença humana, de vida que se repete e se renova a cada dia. O mobiliário é escasso, mas funcional. Baixos bancos de madeira ou de barro, pequenas mesas, arcas simples usadas para guardar roupas, tecidos e utensílios. Não há luxo, apenas praticidade. Nas casas mais ricas, há móveis decorados com incrustações ou tecidos tingidos. Nas demais, a beleza está na harmonia dos elementos, a simetria do pátio, o cuidado na disposição das jarras, o brilho do cobre polido sob a luz do entardecer. Os objetos, mais do que decorar, parecem participar do ritmo da casa, como se tivessem alma. Os tecidos têm um papel essencial. Pendurados nas portas ou janelas, filtram a luz e o calor. As cortinas de linho fino ou lã leve balançam com o vento, produzindo um som quase musical. Às vezes, são tingidas com tons suaves de azul ou ocre. Outras vezes, mantêm a cor natural das fibras. Em dias de calor extremo, panos úmidos são estendidos sobre os vãos para refrescar o ar. No inverno, tapetes e mantas pesadas tornam o ambiente mais acolhedor. Assim, o lar se adapta às estações como um corpo que sente e reage. Em uma das paredes, há prateleiras de barro moldadas diretamente na estrutura. Nelas repousam objetos de uso diário: potes, colheres de madeira, ferramentas de pedra. Há também pequenos adornos, como contas de vidro ou figuras de animais, talvez trazidas de mercados distantes. Cada item carrega o vestígio de quem o usou. A casa, aos poucos, se enche de memórias materiais, não grandes tesouros, mas pequenos sinais de vida que se acumulam discretamente. No canto mais fresco, fica o espaço dedicado à água. Um grande jarro repousa sobre uma base de pedra, e ao lado dele, conchas e copos simples servem para servir. A água, sempre presente e sagrada, é guardada com cuidado. Durante o dia, é usada para lavar as mãos, preparar o alimento, molhar o chão do pátio e aliviar o calor. Quando derramada, exala um cheiro de terra molhada que transforma o ar pesado em algo leve, quase novo. A casa babilônica é feita de cheiros e sons tanto quanto de barro e madeira. O aroma do pão recém-assado, o perfume do óleo queimando na lamparina, o som do vento entrando pelas frestas, o eco das vozes que se misturam no pátio. Tudo isso cria uma atmosfera viva, uma sensação de presença contínua. Mesmo quando a família dorme, há algo que continua desperto: o estalar das paredes, o sussurro do ar, o murmúrio distante da cidade. Ao entardecer, a luz dourada atravessa as janelas e colore o interior. As sombras se movem devagar, revelando a textura das paredes e o brilho das superfícies gastas. A casa parece respirar junto com os moradores, expandindo-se durante o calor do dia e contraindo-se no frescor da noite. É um organismo silencioso, moldado pela necessidade, pela experiência e pelo tempo.
Assim, o lar babilônico não é apenas um abrigo físico, mas uma extensão do próprio corpo humano. Cada jarro é como um pulmão, cada parede como uma pele que protege e sente. O vento, o fogo, a água e a terra convivem dentro de seus limites, equilibrando-se como forças vivas. E quando a noite chega, o silêncio se instala novamente. Não o silêncio da ausência, mas o da continuidade. A casa repousa, guardando em seu interior tudo o que foi dito, feito e sonhado ao longo do dia. Em meio à simplicidade da vida cotidiana, a casa babilônica escondia uma dimensão profunda e silenciosa: o sagrado. Cada tijolo, cada canto, cada objeto carregava um sentido espiritual que ultrapassava o visível. O lar não era apenas o lugar onde se vivia, era um espaço consagrado, uma réplica em miniatura da ordem divina que regia o cosmos. Dentro dele, o caos do mundo exterior era domado, e o equilíbrio entre deuses e humanos era mantido com gestos pequenos, quase imperceptíveis. Logo na entrada, perto da porta, era comum haver pequenos símbolos de proteção. Podiam ser figuras moldadas em argila ou pedras talhadas com formas híbridas, metade homem, metade animal. Eram os lamassu e apikalu, guardiões invisíveis que afastavam o mal e mantinham os espíritos do deserto à distância. Às vezes, esses amuletos eram enterrados sob o piso ou colocados discretamente nas paredes, como se fizessem parte da própria estrutura da casa. Assim, o lar era protegido não apenas por muros, mas por forças espirituais que o vigiavam dia e noite. Em um dos cantos do pátio, um pequeno altar se erguia, simples e silencioso. Podia ser uma mesa de pedra ou apenas uma prateleira de barro, onde repousavam figuras minúsculas dos deuses. Talvez Ishtar, deusa do amor e da fertilidade, ou Marduk, o protetor da cidade. Havia também estatuetas anônimas, representando divindades domésticas, aquelas que cuidavam da saúde, da colheita, dos partos e dos sonhos. Diante delas, a dona da casa depositava oferendas, um pouco de pão, um punhado de cevada, algumas gotas de óleo. O gesto era pequeno, mas carregado de reverência. Esses rituais não eram exceção, eram parte do cotidiano. Ao acender o fogo do forno, uma breve prece era sussurrada. Ao armazenar o grão, um toque de respeito era dado à terra que o produziu. Cada tarefa tinha uma dimensão simbólica, uma conexão invisível com o mundo dos deuses. A casa, nesse sentido, funcionava como um espelho do universo. O pátio era o centro, como o eixo do cosmos, o teto, o céu, o piso, o mundo dos homens. Viver era participar desse equilíbrio, e cada gesto doméstico tinha o poder de preservá-lo. As bênçãos eram transmitidas de forma quase natural. Quando uma criança nascia, a mãe acendia uma lamparina e recitava palavras antigas pedindo proteção. Quando alguém partia em viagem, colocava-se um pequeno amuleto na bolsa, gravado com símbolos de boa sorte. Havia também as purificações. Antes de grandes refeições, o chão do pátio era aspergido com água perfumada e o ar se enchia de aroma de ervas e óleo. Nada era feito ao acaso. O sagrado estava presente não apenas nos templos grandiosos da cidade, mas em cada lar, em cada respiração. As paredes, além de abrigar o corpo, guardavam também o espírito. Algumas casas tinham inscrições de bênçãos em tábuas de argila fincadas no reboco. Eram palavras que pediam proteção contra doenças, inveja e desastres. A escrita, dom dos deuses, era vista como uma força viva. E tê-la gravada dentro da casa era uma forma de trazer o poder divino para o cotidiano. Mesmo quem não sabia ler entendia o valor simbólico daqueles sinais. Eram mais do que palavras, eram encantamentos de permanência. As mulheres, especialmente, eram as guardiãs dessas práticas. Cabia a elas cuidar das imagens, limpar o altar, preparar as oferendas.
Seus gestos eram herdeiros de um saber antigo, transmitido de mãe para filha. Elas conheciam as ervas que purificavam o ar, as palavras que acalmavam uma criança doente, as orações que pediam chuva. O espiritual e o doméstico se confundiam, e era justamente nessa fusão que a casa ganhava alma. Mesmo os objetos mais comuns carregavam significados ocultos. Um jarro de água podia representar a pureza e a vida, um cesto de grãos, a abundância e a bênção da deusa da fertilidade. Uma lamparina acesa, a vigilância dos deuses sobre o lar. O cotidiano era tecido de símbolos e cada um deles mantinha acesa a ligação entre o humano e o divino. Nas noites mais silenciosas, quando o vento do deserto soprava através das ruas estreitas, a família se reunia ao redor da luz suave do altar. O pai agradecia pelo dia, a mãe oferecia um pouco de alimento aos deuses domésticos e as crianças observavam em silêncio, aprendendo o que nenhum escriba poderia ensinar. Era assim que o tempo se mantinha, pela repetição ritual do sagrado dentro do comum. A casa babilônica, portanto, não era apenas morada, era templo. Seu pátio correspondia ao coração de um zigurate, seu altar refletia o trono dos deuses e seu fogo era uma centelha do sol. Dentro de seus muros, o cosmos encontrava sua ordem em miniatura. Manter o lar em harmonia era, de certa forma, manter o universo equilibrado. Quando a lamparina se apagava e todos se recolhiam, permanecia no ar um resquício de incenso, um traço do invisível. O silêncio não era ausência, mas presença. A sensação de que algo maior observava, protegia e respirava junto com a casa. O sagrado não estava distante, nos templos monumentais da cidade. Ele habitava ali, no simples gesto de cobrir uma criança, de acender uma chama, de agradecer por mais um dia de vida. E assim, entre o barulho do cotidiano e a quietude das preces, a casa babilônica permanecia viva, sustentada por forças que os olhos não viam, mas o coração reconhecia. Dentro dela, o humano e o divino conviviam em equilíbrio, e o lar se tornava o primeiro e o último altar, o lugar onde o mundo começava e terminava sob o olhar silencioso dos deuses. Quando o sol começa a ceder, a casa babilônica muda de ritmo. O calor intenso dá lugar a uma brisa morna que atravessa o pátio e faz balançar as cortinas de linho. É o momento em que o trabalho se aquieta e a convivência floresce. O dia de esforço termina e o lar volta a se encher de vozes. O pai retorna das ruas poeirentas, o rosto marcado pelo sol. A mãe termina de guardar os utensílios. As crianças correm de um lado para outro, rindo, trazendo energia nova à casa. Há um clima de alívio, como se a própria cidade respirasse. O jantar é o centro desse reencontro. No pátio, uma pequena mesa de madeira ou um simples pano estendido no chão serve de ponto de reunião. Todos se sentam próximos, formando um círculo. A comida é simples, mas feita com cuidado. Pão quente recém-saído do forno, legumes cozidos, um pouco de queijo ou peixe, frutas e tâmaras. Em famílias mais prósperas, a carne de cordeiro e vinho doce trazido do mercado. A refeição é, acima de tudo, um ritual de união. As conversas se misturam ao cheiro do alimento e cada um compartilha um pouco do que viveu. O pai fala sobre o movimento das caravanas, sobre as novas leis gravadas em tábuas de argila que viu no mercado. A mãe comenta as novidades do bairro, as visitas esperadas, o estado do forno ou da colheita. As crianças ouvem e aprendem, às vezes perguntam, às vezes apenas observam, absorvendo o modo como os adultos se comunicam. O som das vozes ecoa sob o céu avermelhado, e há algo de sagrado nesse convívio. Comer juntos é reafirmar os laços que mantêm a casa unida, tanto quanto as oferendas feitas aos deuses no altar. Depois da refeição, o ritmo desacelera ainda mais. As lamparinas são acesas, lançando uma luz dourada e suave que colore as paredes.
Os servos recolhem os restos, as tigelas são lavadas e o pátio se transforma em um espaço de descanso. É hora das histórias. O mais velho da casa, muitas vezes o avô ou o pai, assume o papel de narrador. Com voz pausada, fala de reis antigos, de guerras e de heróis que enfrentaram monstros. As crianças se sentam ao redor, fascinadas, enquanto as estrelas começam a surgir no alto. Essas narrativas não são apenas passatempo, são memória e ensino. Cada história carrega valores, avisos, segredos. Falam de coragem, lealdade, justiça e fé. São um elo invisível entre o passado e o presente, entre o império e o lar. Ao ouvir, as crianças não apenas imaginam, elas aprendem quem são, de onde vieram e qual é o lugar de cada um no mundo. Quando a voz do contador de histórias se apaga, vem o som das canções. As mulheres entoam melodias suaves, repetitivas, acompanhadas por pequenas batidas de mãos ou instrumentos simples. Um tambor, um chocalho de conchas, uma flauta feita de junco. As canções falam da terra, da chuva, do amor e da passagem do tempo. São músicas que nasceram muito antes de qualquer um ali e que continuarão sendo cantadas quando todos se forem. No meio delas, há risos, olhares cúmplices e um afeto que se expressa mais nos gestos do que nas palavras. As crianças, sonolentas, se deitam perto da mãe. O pai observa o fogo da lamparina tremular, pensativo. Há algo profundamente humano nesse instante de silêncio compartilhado. É o momento em que a casa, depois de um dia de movimento, encontra sua calma. Lá fora, a cidade continua viva. Ouve-se o som distante de passos, o grito de um guarda, o mugido de um animal. Mas dentro das paredes reina a paz. Em muitas noites, o calor torna o interior abafado demais. Então, a família sobe ao telhado plano. Lá em cima, o ar é mais leve e a brisa vinda do Eufrates traz o cheiro da água e das margens úmidas. As esteiras são estendidas, os corpos se deitam lado a lado. O céu da Babilônia se abre em toda a sua vastidão. Um mar de estrelas, cruzado por constelações que parecem antigas conhecidas. O pai aponta o traçado de uma delas e conta o mito que lhe dá nome. A mãe ouve em silêncio, enquanto o vento brinca com os cabelos das crianças adormecidas. Há algo de ritual também nesse repouso ao ar livre. Dormir sob o céu é lembrar que a vida é parte de um ciclo maior. O mesmo que guia as águas do rio, o movimento das estrelas, o crescimento dos grãos. O lar, que durante o dia abriga e protege, se estende agora até o infinito, sem paredes. O telhado se torna um observatório silencioso, onde o tempo parece suspenso. Pouco a pouco, o som da cidade se dissolve. Fica apenas o bater distante das ondas do rio, o sussurro do vento e o leve estalar das cordas que prendem as esteiras. No escuro, a lamparina mais próxima vacila antes de se apagar. O mundo inteiro parece prender a respiração por um instante. Dentro do sono coletivo, há sonhos compartilhados, o desejo de colheitas prósperas, a lembrança dos antepassados, o pressentimento do dia que virá. E quando a madrugada toca o horizonte, a primeira luz desperta novamente a casa. O ciclo recomeça, o fogo aceso, a água carregada, o pão amassado. Mas por algumas horas, entre a noite e o amanhecer, a Babilônia descansa em paz. Esses momentos de convivência e repouso são o coração da vida babilônica. Entre o trabalho e a devoção, entre o esforço e a fé, há sempre espaço para o encontro humano, para o riso, a partilha e o silêncio. É ali, nas histórias contadas ao entardecer e nas noites sob as estrelas, que o lar se torna verdadeiramente vivo, um abrigo não apenas de corpos, mas de almas. O sol ainda não nasceu, mas o horizonte já começa a brilhar com um tom dourado que anuncia o novo dia. A brisa que sopra do Eufrates carrega o frescor da madrugada, misturado ao cheiro de argila e fumaça.
Aos poucos, a cidade desperta. Primeiro com um murmúrio distante, depois com passos, vozes, o ranger de portas. Babilônia revive, como um gigante que respira fundo antes de se erguer novamente. Nos telhados, as famílias se movem com lentidão. As esteiras são dobradas, o sono se dissipa e os primeiros sons do dia ganham forma. O pai desce as escadas de barro, indo verificar os utensílios. A mãe acende o fogo, soprando as brasas da noite anterior até que uma chama firme nasça outra vez. O cheiro do pão começa a se espalhar. As crianças ainda sonolentas se lavam com a água fria trazida em jarros, e o pátio ganha nova vida com cada movimento. A casa inteira parece acordar junto, como se tivesse coração próprio. A luz entra pelas frestas e colore o interior com tons quentes. O pó suspenso no ar brilha como ouro sob o primeiro raio de sol. Do lado de fora, o som dos vendedores ecoa pelas ruas estreitas, homens oferecendo grãos, mulheres chamando por tecidos, crianças correndo entre as barracas. A cidade pulsa, viva, complexa, incessante. E em meio a esse grande organismo urbano, cada casa é como uma célula vital, guardando o que há de mais íntimo, o cotidiano, o afeto, a memória. Dentro das paredes de barro, a vida segue o seu curso. Os gestos se repetem, mas nunca da mesma forma. Cada manhã traz pequenas diferenças. O sabor do pão, a conversa entre os filhos, o modo como a luz se espalha pelo chão do pátio. O lar é um espelho do tempo, moldando-se ao dia que nasce. O que parecia simples, varrer o chão, arrumar os jarros, cuidar do fogo, é, na verdade, um modo de manter o mundo em equilíbrio. Do alto das muralhas, quem observa a Babilônia veria um mosaico de telhados planos e ruas sinuosas. Veria o vapor subindo das cozinhas, as mulheres indo buscar água, os homens preparando-se para o trabalho. Mas o que não se veria, o que só se sente de dentro, é o calor humano que sustenta tudo isso, o Du. São as vozes, as risadas, os cheiros e os silêncios que fazem da cidade algo mais do que pedra e barro. É o coração coletivo que pulsa em cada casa, em cada vida que desperta junto com o sol. O lar babilônico, embora pequeno diante da grandiosidade dos templos e palácios, é o centro do universo humano. É ali que se aprende a viver, a esperar, a amar e a suportar o peso do tempo. As paredes guardam ecos de gerações, o chão conhece o passo de todos que ali passaram. Cada marca deixada por uma mão, cada rachadura no reboco é uma lembrança do que foi vivido. Assim, a casa não é apenas abrigo, é testemunha silenciosa da existência. À medida que o dia avança, a rotina se espalha como o calor do sol. Homens saem para o trabalho, mulheres cuidam do lar, crianças brincam no pátio. Há risos e broncas, trabalho e descanso, vida em movimento constante. E mesmo quando o ruído da cidade cresce, há sempre um equilíbrio entre o dentro e o fora, entre o caos das ruas e a calma das casas. Babilônia é feita dessa dualidade, ordem e desordem, barulho e silêncio, império e lar. Quando pensamos nela hoje, essa cidade perdida entre o tempo e as areias da história, é fácil imaginar apenas seus templos e muralhas colossais. Mas a verdadeira Babilônia vivia nas pequenas coisas, no som do pão sendo amassado, na voz de uma mãe chamando o filho, na lamparina acesa ao entardecer. Era ali, na simplicidade do cotidiano, que o espírito da cidade se mantinha vivo. O império podia cair, mas enquanto houvesse uma casa acesa, a Babilônia continuava existindo. E talvez seja essa a lição que o tempo nos deixou. Mudaram-se as cidades, os nomes, as formas das casas, mas o desejo permanece o mesmo. Continuamos buscando abrigo e aconchego, um lugar onde o mundo pareça mais compreensível. Continuamos acendendo pequenas luzes contra a escuridão, compartilhando o alimento, contando histórias antes de dormir. Em cada lar moderno,
há um eco distante daquela casa babilônica de paredes de barro e telhado aberto para as estrelas. Porque o lar, em qualquer época, é mais do que um espaço físico. É o ponto onde o tempo se dobra, onde passado e futuro se encontram. É onde a memória repousa e a vida recomeça todos os dias. Dentro dele, repetimos os gestos dos antigos, ainda que sem perceber, perpetuando o ciclo silencioso da humanidade. O sol agora já domina o céu. O dia começou por completo. As vozes nas ruas se multiplicam e o som das rodas dos carros se mistura ao chamado dos mercadores. A cidade está desperta, vibrante, eterna. E entre os milhares de lares que formam seu corpo, há uma harmonia invisível. Cada casa, com suas histórias, risos e dores, é uma nota na grande melodia da vida. Babilônia pode ter desaparecido sob o pó dos séculos, mas seu espírito ainda vive. Não nos templos de pedra, mas no calor de cada lar que ergue o fogo todas as manhãs. Porque no fim, todos nós continuamos a buscar o mesmo que eles buscavam: abrigo, memória e pertencimento. E enquanto houver uma casa acesa, enquanto houver alguém despertando com o sol, a antiga Babilônia nunca deixará de existir.